Shalom, amados, bom dia, um dia abençoado, um dia cheio da graça, da bênção, do poder de Deus sobre a tua vida. Hoje nós estamos no 9º dia, olha que maravilha, dos 10 dias de jejum e oração até chegar o Pentecostes, ou Shavuot, ou semanas, que é a festa das colheitas, e também é um encontro marcado com Deus. Lembrando que as festas bíblicas foram instituídas por Deus lá em Gênesis, e essa festa é para toda a humanidade, todo ser humano. É uma festa em que Deus está dizendo assim: olha, eu estou marcando um encontro com você e tenho dia e mês para marcar, e horário, dia, mês e horário, para marcando esse encontro com você. E este encontro será todos os anos, vai acontecer todos os anos, 7 vezes no ano. É um encontro diferente, é um encontro específico, é um encontro com um propósito. Então é uma convocação, é um moedim, é a convocação dos tempos e das estações. E que em alguns tempos e estações o Senhor está dizendo assim: olha, eu quero marcar um encontro com você, para liberar algo diferente, algo específico, algo de acordo com aquilo que eu estou marcando o encontro com você. Então Deus está marcando o encontro conosco. E dentro deste encontro tem um calendário bíblico. Esse encontro está relacionado com o calendário bíblico, não com o calendário gregoriano. O calendário bíblico, que também é chamado de calendário judaico, porque em Israel este calendário bíblico é o calendário oficial de Israel. Você sabia disso? Então existe o calendário gregoriano, chamado da Era Comum, ou antes de Cristo, depois de Cristo, mas hoje se diz a Era Comum, né? Antes da Era Comum, depois da Era Comum, porque alguns estão eliminando Cristo aí, né? A vinda de Cristo, a sua primeira vinda. Então, esse calendário dessas festas, Deus marcou de acordo com o calendário bíblico, o calendário das Escrituras, o calendário que Deus criou. O calendário gregoriano foi criado por homens. Então, o horário do calendário bíblico é diferente do calendário gregoriano que foi mudado. Não é? É diferente. O calendário gregoriano, os horários, o dia vira meia-noite, mas no calendário bíblico continua sendo quando o sol se põe na viração do dia. Deus não mudou, Deus não alterou. Deus não alterou nem autorizou uma mudança. Deus não alterou o calendário dele, que ele criou, nem autorizou uma mudança, nem do horário, nem dos dias da semana, nem dos meses do ano. Não mudou e não autorizou. Então Deus, ele está ali agindo ainda hoje dentro do calendário que ele criou. Então esses encontros têm dia, mês, ano, e para todos os anos. E tem as estações. Na primavera e no outono ocorrem vamos dizer assim, esses encontros com Deus. Então, dentro do calendário bíblico, nós estamos no mês de Sivan, e amanhã, ao pôr do sol do mês de Sivan, dia 7, ocorre o Shavuot, que nós conhecemos como Pentecostes, que é uma palavra grega. E no português, semanas, que é uma festa de colheita que Deus marcou o encontro com o seu povo. E amanhã eu quero falar quando é que aconteceu o primeiro Pentecostes, primeiro Shavuot. Foi em Atos 2. Não foi, não. Atos 2 foi o cumprimento de Joel, capítulo 2, versículo 25 e diante. Amém? Shalom, minha filha Marli, apóstola Célia, meu abraço a todos vocês, que o Senhor fortaleça vocês por esse momento.
da partida da mamãe, de vocês, não é? Da vovó. E daqui a pouquinho nós vamos estar todos juntos, não é? Ó, meu abraço assim, bem apertado. Um meu beijo no coração de vocês, tá bom? Mamãe também, a minha mamãe está aqui, mamãe Guiomar. Então nós estamos falando sobre o Shavuot, sobre o Pentecoste. Hoje é o 9º dia de jejum e de oração para a chegada. Está chegando, amanhã o pôr do sol chegou. São 2 dias que se comemoram essa festa, essa convocação, esse encontro com Deus. São 2 dias. 2 dias. Então nós vamos falar hoje o quê? Desses 10 dias que nós estamos falando. Nós vamos falar sobre quem é que nos batiza com o Espírito Santo. Nós precisamos desses dias buscar sermos cheios, preenchidos, transbordantes do Espírito Santo. Quem é que nos batiza com o Espírito Santo? Quem é que traz sobre nós a presença do Espírito Santo? Quem? É o Senhor Jesus. Ele mesmo disse, olha, eu preciso ir. Se eu não for, o outro Consolador não vem. Mas ficai em Jerusalém até que do lado sejais revestidos do poder. Nós vemos isso, já vimos durante a semana, Lucas 24. Depois, antes da sua subida, ele diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando eles permanecem em Jerusalém, e eles são cheios do Espírito Santo, e no local entra como um vento impetuoso, e línguas como que de fogo foram repartidas e pousaram em suas cabeças, e eles começaram a falar em outras línguas, e havia nações de toda a terra reunida em Jerusalém. Isso nós já aprendemos nesses dias. Vamos recapitulando. Eles foram então cheios do Espírito Santo e ali começavam a ser testemunha. Esse é o objetivo de sermos cheios do Espírito Santo, de falarmos em outras línguas, não é para nos engrandecer, nem para mostrar, olha, eu tenho poder, eu tenho o Espírito Santo, e não acaba aqui, recebi o Espírito Santo, pronto, cheguei no último degrau espiritual, não, é o começo, é o primeiro degrau para começar a anunciar o reino de Deus, para ser testemunha. Eu entrego minha vida a Jesus, passo pelas águas do santo batismo, recebo o batismo no Espírito Santo. Não é uma ordem, não é uma regra, né? Você faz isso, depois aí, né? Tudo isso nós já falamos nesses dias, né? Tudo isso nós falamos. Mas o objetivo é ser testemunha. E quem é que nos batiza? O Senhor Jesus. João Batista falou isso, eu comentei ontem um pouquinho do que a gente ia falar hoje. João Batista disse isso em Mateus capítulo 3, veja lá. E ele diz assim no versículo 11: eu realmente vos batizo com água para o arrependimento. Escuta o barulho. Para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que nos batiza com o Espírito Santo e com fogo? O Senhor Jesus. Ele é que faz esta obra maravilhosa, essa manifestação maravilhosa. Então eu tenho que buscar para que o Senhor Jesus possa me batizar, para que eu fale em outras línguas. Se eu já falo em outras línguas, eu tenho que edificar a minha fé falando em línguas, falando em outras línguas, falando com Deus, colocando a minha vida com Deus. Como Paulo fala, né? Orar, hora após hora, é para orar o tempo todo, você falar, você edifica a sua fé, você recebe a presença do Espírito Santo, você fala diretamente com Deus. O diabo não sabe o que você está falando. É algo, você e Deus. É como se eu pegasse o meu celular e ligasse para uma determinada pessoa, só aquela linha para aquela determinada pessoa, eu e aquela pessoa só. Então eu estou me conectando com Deus, falando de maneira simples. Estou usando o celular como uma referência simples. Então eu estou me conectando direto com Deus, falando direto com Deus. Tanto é
que todos que estavam ali no dia que o Espírito Santo veio em Pentecostes, no Shavuot, as pessoas, as nações da terra estavam ali, está registrado, nós lemos isso, nós já aprendemos isso, que havia pessoas de todas as nações debaixo do céu. Elas ouviram, aqueles que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo, 120 foram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, elas estavam ouvindo no idioma da nação que elas habitavam. Não é tremendo? Agora você imagina as outras línguas também, que traz, porque existem variedades de línguas. Você, que aí já é uma outra coisa, um outro assunto, um dos dons do Espírito Santo, que são 9 dons que o Espírito Santo concede. Essas línguas você fala direto com Deus, mas quem é que te batiza é o Senhor Jesus. Então quando eu oro para alguém, quando Jesus fala, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, você também tem que anunciar o Espírito Santo. Pedro, quando pregou, logo em seguida, o que ele disse? Todo mundo falou assim, o que nós temos que fazer? Vocês se arrependam, passem pelas águas e recebam o dom do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu peço que Ele te batize com o Espírito Santo e com fogo. Que o batismo com fogo é a manifestação de maneira extremamente específica para cada um, é de uma maneira, não é igual para todo mundo. Eu recebo o batismo com fogo de uma maneira, você pode receber de outra maneira, não tem uma regra, porque o Espírito Santo ele manifesta como Ele quer. O Espírito Santo dá os dons que Ele tem para liberar conforme Ele quer, não é como eu quero, é como Ele quer, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o falar em línguas vai edificar a minha fé, mas também vai edificar a igreja, porque não é só para ficar tagarelando em línguas, desculpa o termo, mas é isso, e ficar falando, tem algo que Deus quer manifestar. Deus está edificando. Então, quando eu oro em línguas, o Senhor está me edificando e o Senhor está deixando claro para mim a sua vontade, a sua verdade, e eu vou fazendo a obra de Deus cheia e transbordante do Espírito Santo e levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem que cura, que liberta, a salvação em Jesus, a mensagem que o Espírito Santo é o Consolador que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós precisamos buscar e pedir. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com fogo, você precisa buscar, e quem te dá esse dom, quem te batiza é o Senhor Jesus. Ele é que dá esse dom. É um dom para todos aqueles que buscarem, mas para receber tem aí alguns pontos importantes. Eu tenho que andar de acordo com as Escrituras. Porque se eu não andar de acordo com as Escrituras, como é que Ele vai liberar sobre mim o seu dom? Não é justo, é? Ele não vai fazer. Então eu tenho que limpar a minha vida, santificar a minha vida. Eu lembro que quando eu me batizei nas águas, eu desejava muito o batismo com o Espírito Santo. E eu busquei por 4 meses. 4 meses. E o Espírito Santo foi falando, olha, faça assim, ou isso aqui não, olha, isso aqui não me agrada. Ele foi falando comigo. E eu fui tirando aquilo que ele estava me dizendo que não se agradava. Mas eu busquei com tanta fome, com tanta sede, com tanta expectativa, sabe, fui persistente, sabe, aquela pessoa persistente, eu quero, Senhor, e entendendo, com entendimento, por que eu precisava do batismo com o Espírito Santo, por que eu precisava falar em novas línguas, não é para me mostrar, olha, eu falo em línguas, não,
Porque eu comecei a entender que havia um propósito para eu falar em línguas e um propósito sendo cheia do Espírito Santo, que era anunciar o reino, ser testemunha. Então, o batismo no Espírito Santo, falar em outras línguas, que Jesus nos batiza, o batismo com fogo, não é para eu mostrar que eu estou cheio de poder, de unção e de... Não, é para eu ser testemunha do reino, para anunciar o reino, para que o reino cresça, para que o reino seja espalhado sobre a terra, até onde Deus quer que eu faça a minha parte. Então o reino de Deus, ele precisa ser manifesto. Então quando eu busco ser transbordante, falar em outras línguas, ser cheio do Espírito Santo, é para eu determinar que na minha vida não vai entrar mais nada, senão o poder e a graça, a presença de Deus. E aí sabe o que você faz? Dá uma volta lá em volta da tua casa. Dá umas 7 voltas lá. O diabo está te perturbando? Dá umas 7 voltas lá orando em línguas. Quero ver se ele vai ficar ali perturbando você mais um pouco. Porque aonde há alguém cheio do Espírito Santo, alguém cheio do fogo de Deus, o fogo que limpa, que purifica, porque Deus é fogo consumidor, não é fogo destruidor, é fogo consumidor. Tem uma grande diferença, que ele consome o que precisa ser consumido, mas ele não destrói as pessoas, ele lapida as pessoas, como o ouro é lapidado no fogo. Deus lapida com o seu fogo a nossa vida. E batismo com fogo são manifestações que Deus dá àquele que também busca. Poderia dizer, a unção que às vezes alguém recebe? Sim. Às vezes alguém recebe e não suporta, fica de pé. Outros, a carne treme. Outros começam a ter visões, revelações, sonhos proféticos. Cada um, o Senhor manifesta como Ele quer, o Espírito Santo manifesta como Ele quer. E acabou. Cabe a mim me submeter à vontade do Espírito Santo, que é tremendo e me conduz para a eternidade. E durante o caminho dessa condução para a eternidade, há as bênçãos, as conquistas, os milagres, as lutas, as dificuldades, as provações e as tentações. Ele vai me lapidando e ele libera o seu fogo, a sua presença, para que eu chegue na eternidade lapidada como Deus quer. Que interessante. Então quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? É Jesus. João fala de novo isso lá no livro de João. João Batista fala isso quando ele vê Jesus, né? Jesus vai até ele, batizado e tal, e no capítulo, deixa eu achar aqui direitinho, capítulo 1, versículos 29 em diante, que eu acho assim, eu fico imaginando Jesus passando ali, perto ali de João Batista, ali no Jordão, e ele olhando para Jesus assim, ó, vamos dizer assim que ele está caminhando, ele olhando assim, olhando, e de repente ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, meu Deus! Então na versão da minha Bíblia fala assim, olha que interessante: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse, depois de mim vem um homem, é superior a mim, porque ele era antes de mim. Então ele reconhecendo que Jesus é o Messias. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. Então João Batista, ele veio anunciando a vinda do Messias, que é Jesus, Yeshua. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu com uma pompa e permanecer nele. Meu Deus, ele está citando novamente o que está em Mateus capítulo 3. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim:
Quem é que enviou João Batista para batizar com água? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Pai, o Abba. Aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, este é que batiza com o Espírito Santo. Então veja a importância de entender que quem nos batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. E para receber o batismo com o Espírito Santo de Jesus, eu tenho que ter uma vida com Jesus. Porque ele não vai batizar quem não tem uma vida com ele. E para ter uma vida com ele, eu tenho que seguir as Escrituras, andar corretamente de acordo com as Escrituras, então ser cheio do Espírito Santo. Veja, quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo também já está dentro de você. Eu estou falando do dom de falar em outras línguas. Eu estou falando do dom, que são as evidências, porque o falar em outras línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. É uma evidência. O que é evidência? Você está vendo. Você está vendo. Você está vendo. Então, eu tenho que entregar minha vida a Jesus, confessar Jesus como Senhor, buscar o batismo com o Espírito Santo, que Ele vai me ajudar nas lutas, nas guerras, nas dificuldades, na caminhada. Ele que vai me ajudar a avançar, a crescer espiritualmente, a viver as promessas, a viver aquilo que Deus tem preparado, porque Ele que está comigo aqui na terra. Ele está me conduzindo para a eternidade. É o Espírito Santo que me conduz para a eternidade. Eu entrego a minha vida a Jesus, porque o Espírito Santo me convenceu que Jesus é o Messias, é o Salvador. Olha que interessante. E é o próprio Jesus que me batiza com o Espírito Santo e me dá o dom de falar em outras línguas para eu continuar fortalecida e ter minha vida espiritual alinhada com o Senhor. Então, quando eu falo em outras línguas, eu vou me fortalecendo, eu vou edificando a minha fé. Aí não tem ninguém que me derruba. A gente passa por dificuldade, por problemas, por coisas esquisitas, né? Vamos falar assim, a gente passa por coisas esquisitas, fala Senhor, e a maioria de nós fala assim, porque eu, Deus, e por que não? Para ser testemunha tem que ter um testemunho, tem que ter um testemunho de vida. Vai testemunhar o quê? Se nunca passou por nada. Como é que eu vou dizer, olha, Jesus cura, se eu nunca recebi uma cura? E eu recebi um milagre no ano passado muito grande. Eu posso testemunhar. Vou contar para você. Quando eu morava em Ourinhos, eu sofri uma queda e foi bem esquisito. Eu fui entrar no carro, eu estava com uma sandália na bela, assim um pouquinho alta, e eu pus a perna direita no carro, que eu ia dirigir, e a perna esquerda que ficou, que daí eu ia sentar, para depois pôr a perna esquerda, meu pé virou, e eu caí com tudo sentada no banco do carro. E me deu, nossa, foi assim uma dor tão horrível, até, desde assim do meu bumbum, até aqui, assim, perto das costelas, nas costas, aqui atrás. E ali eu quase não conseguia respirar de tanta dor, muita dor, mas muita dor mesmo. E eu fiquei semanas com essa dor. E eu tendo que fazer minhas atividades dentro de casa, na igreja, e fiquei com aquela dor, eu ministrava com aquela dor, todas as costas, até assim a parte do bumbum, mas muita dor. E passou alguns meses, a dor aquela dor, né, sumiu, tudo bem. E depois, um tempo depois, eu já morava na cidade de Assis, eu comecei a ter uma dor no cóccix, que é o último ossinho da coluna.
E eu fui diagnosticada com coxidínia crônica, que é uma inflamação grave no cóccix, no nervo do cóccix, e que teria que ou remover o cóccix ou ficar com aquela dor, mas também não era algo que, tipo assim, resolveria o meu problema. Então eu tomei medicações, eu fui fisioterapeuta, no médico, tudo, nada. Eu fiquei com essa dor, mas era uma dor, por exemplo, eu estou sentada aqui agora, eu não suportaria ficar sentada, mas não por estar sentada, essa posição de sentar. Então, para levantar é uma dor crônica, para sentar e doía tudo, até as costas, tudo, com essa dor horrível. E eu fiquei mais de 10 anos com essa dor. Dor. De pé não doía nada. A posição sentada doía e para levantar era muito doído, mas era dor, era muita dor. Era muita dor. Dor mesmo. E o ano passado eu fiz uma busca de oração de 90 dias para a gente entrar no jubileu, para a gente buscar a presença de Deus, para a gente assim, entrar mesmo no ano do jubileu, que é um ano de cura, de libertação e tantas bênçãos. E de repente eu estava me movimentando, eu percebi que eu não doía mais. E eu aguardei, eu falei, Senhor, eu creio que eu estou curada, é tempo agora de testemunhar. E eu comecei a perceber que essa dor não existia mais. Não existia mais. Não existia mais. E Jesus me curou. Então, se eu não tivesse passado por tudo isso, como é que eu seria testemunha de que Deus pode curar? E tantas outras coisas que Deus já me curou, pessoas da minha família que já foram curadas, libertas. Então, para receber o poder, o dom do Espírito Santo, eu tenho que ter uma vida com Jesus, eu tenho que deixar que Jesus me batize com o seu Espírito e tenho que buscar a presença de Deus, o mover profético de Deus. Amém? Quem é que te batiza com o Espírito Santo? O Senhor Jesus. Então amanhã eu quero falar para você quando é que foi a primeira festa. À noite, eu quero convidar você para estar conosco na Rua Francisco Olmo. Na Rua Francisco Olmo, ali no Portal São Francisco, também às 20 horas, na Igreja Hebron. Nós vamos fazer uma festa tripla, a festa do Shavuot, a festa do aniversário da Hebron de 21 anos e também a festa do aniversário da pastora Daniele. Tudo isso amanhã, a festa tripla, nós vamos celebrar na presença de Deus, o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar? Então amanhã eu vou contar para você quando é que foi a primeiro Shavuot. Vamos orar para encerrar. Pai querido, bendito é o teu nome, abençoa todos que estão aqui assistindo, que o Senhor libere a sua presença, o seu poder, a tua unção, Senhor. Visita, Senhor, a Fátima, a Karina, a mamãe Guilmar, a Marli, Senhor, todos que estão assistindo, guarda as nossas famílias, nossa parentela, que o Senhor mova o céu e a terra sobre cada vida. Nós cremos a tua ação, nós cremos o teu mover profético em cada vida. Batiza mesmo com o Espírito Santo e com fogo, Jesus, aqueles que estão no teu caminho, aqueles que estão te buscando, aqueles que estão clamando, aqueles que estão se colocando diante de ti para um mover profético, para uma ação maravilhosa do teu reino. Em nome de Jesus, sejam batizados com o Espírito Santo, com fogo, que o Espírito Santo te conduza para ser testemunha do reino de Deus nessa terra, caminhando para a eternidade como testemunha do reino de Deus, trazendo outras vidas para o caminho da eternidade, para serem cheias, para serem transformadas, curadas, libertas, restauradas, salvas. Que Deus alcance a tua família, que Deus salve a tua casa, que nenhum mal alcance você, que o poder do Espírito Santo visite você e te cure, te liberte, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. A bênção de
Deus seja sobre ti e sobre a tua casa. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço, Pai, e agradeço. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade e seja testemunha do teu reino. Testemunho do teu reino, Senhor. E nesse momento, ora aí, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo Satanás e seus demônios de agir na minha vida e na minha casa, na minha família. E eu os amarro do maior ao menor e ordeno bata e retirada, em nome de Jesus. Jesus, me cubra com o teu sangue e assim a minha família. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual também da minha família. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida e para a minha família. Em nome de Jesus, eu abro as portas dos céus para mim e para a minha família. E que venha potencializado pelo querido e amado Espírito Santo toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que o Espírito Santo renove você em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, que Jesus batize você com o Espírito Santo e com fogo, e que você seja testemunha do reino de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe todos. Célia, Deus abençoe você e sua família. A apóstola Célia também que está assistindo. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém? Amanhã me aguarde, de manhã será o último dia de jejum e oração que nós estamos buscando a presença de Deus. Amém? Vem, você que está aqui em Assis, amanhã às 20 horas. Hoje nós não teremos culto, tá bom? Nossa reunião será amanhã, por causa da festa do Shavuot. Então hoje nós excepcionalmente não teremos culto. A nossa reunião será amanhã às 20 horas. Não fica aí na tua casa, não. Fala assim: show preguiça, show comodismo, show paralisia, show letargismo. E ó para a casa do Senhor, ó para a casa do Pai, porque Ele vai te encher da sua presença, da sua glória. Só abrir o coração e andar de acordo com as Escrituras, sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Não simpatizante não vai entrar no céu. Não vai para a eternidade com Jesus. Simpatizante, frequentante de igreja, não. Os filhos de Deus. E que você tenha um dia muito abençoado. Você que entrou agora, assiste de novo, que eu já estou encerrando, mas você vai ser abençoado também. Tenha um dia bem abençoado, cheio da graça e da alegria do poder de Deus. Um dia feliz! Shalom, tchau amados, tchau queridos. Um beijo no seu